Oi, gente, tudo bem? No Dia Mundial da Educação, eu fui convidada pela Fundação Lehman para ser mediadora de uma live incrível que aconteceu lá no Facebook deles sobre alfabetização na pandemia. Então eu trouxe agora como foi essa live, confiram aí. Eu espero que vocês gostem, porque foi realmente incrível esse bate-papo com a Mara Mansani, com a Márcia Ferri do Instituto Natura e com a Fátima Mello, que é coordenadora pedagógica. Então foi muito legal, eu espero que vocês gostem. Já aproveita e já compartilha esse vídeo com um professor alfabetizador que está dando aula online, está passando por esses desafios, e já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo e fiquem aí com a nossa live. Sejam muito bem-vindos à nossa live. É uma felicidade estar com vocês nesse momento para a nossa conversa. Eu sou a Lorena Carvalho, do site Professora Coruja, sou professora alfabetizadora, estou vestindo uma blusa amarela com o cabelo solto, com um fundo branco, uma tiara vermelha, tenho 28 anos e estou aqui na companhia da Vânia Mantovan, tradutora de Libras, uma mulher branca de 49 anos, cabelos pretos encaracolados na altura dos ombros. Ela veste uma blusa preta. Ela vai traduzir a nossa live aqui em seguida, mas agora aqui comigo está a Vânia Santiago, mulher branca de 40 anos, tem olhos castanhos, usa franja e cabelos longos, veste uma blusa preta e também está num fundo de parede cinza. Vânia, seja muito bem-vinda, a Vânia Mantovan e a Vânia Santiago. E você que chegou agora aqui na nossa live, já coloca aqui nos comentários o seu nome, de onde você está falando, já aproveita para convidar aquele amigo professor para a nossa live, envia aí o link, compartilha aí nos grupos da escola, no grupo dos professores, para todo mundo poder vir conversar com a gente, e já me conta de onde você é, o seu nome, para a gente poder começar. A Fundação Lehman trouxe, em parceria com o Instituto Natura e a Associação Bem Comum, um time incrível para a gente conversar hoje sobre como promover a alfabetização na pandemia. Gente, esse é um tema tão necessário, ela toca no nosso coração como professor, ainda mais como professor alfabetizador, porque a gente sabe que a pandemia prejudicou diversos anos da educação básica. Para vocês terem só uma noção, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, o último censo escolar de 2018 mostrou no cadastro que são 20 milhões de crianças matriculadas no que é considerado o ensino do ciclo de alfabetização, que vai então da pré-escola até o segundo ano do ensino fundamental. E no Brasil, só 50% das crianças são alfabetizadas na idade certa. E a gente sabe que com a pandemia, essa situação só se agrava. E eu tenho certeza que você que está aqui comigo agora na live, a gente poderia ficar falando do quanto está difícil para a gente que é professor, para as crianças, para os familiares, mas eu acredito que mais do que trazer os desafios, nós precisamos nos fortalecer, buscar soluções, buscar ideias e tudo que pode nos ajudar nesse momento. Então, por isso, a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre ações que estão sendo feitas num regime de colaboração de estados e municípios, com o programa PARC, que é a iniciativa da Fundação Lehman, Associação Bem Comum e Instituto Natura. Nós vamos falar de dicas de como vocês, professores, podem trabalhar nessa etapa, de forma online, de forma híbrida, e eu já convido você que está aqui comigo a participar aí pelos comentários. Já responde aí para mim, você está dando aula totalmente online, está no ensino híbrido, está no presencial, como que está funcionando aí na sua cidade, e já envia também as suas dúvidas conforme a gente for conversando, que eu vou estar aqui de olho nos comentários, combinado? E para a nossa conversa, então, ficar melhor, eu vou chamar as nossas convidadas de hoje. A Márcia Ferri, gerente do projetos no Instituto Natura, a professora Mara Mansani e a Fátima Mello, que é coordenadora pedagógica na Escola da Rede Pública de Sobral, no Ceará. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigado por vocês estarem hoje aqui com a gente, conversando. Vou pedir para vocês se apresentarem, se autodescreverem, começando aí pela Márcia. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Lorena, Mara, Fátima, Vânia. Boa tarde a todos os professores e professoras que estão aqui nos assistindo.
Hoje é o Dia Mundial da Educação, é um dia importante para a gente poder refletir. É um prazer poder participar desta live aqui com vocês. Eu sou Márcia Ferri, gerente de projetos do Instituto Natura, lidero o programa de alfabetização na idade certa, em regime de colaboração. Sou uma mulher branca de 44 anos, estou com os cabelos presos, com óculos, estou em uma sala que tem uma estante de livros atrás de mim. Eu queria saudar a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui nesta live. Acho que vai ser um momento incrível para a gente poder discutir sobre os impactos da pandemia na alfabetização das crianças. Perfeito, seja muito bem-vinda. Agora eu vou pedir para a Mara se apresentar para o pessoal que está aqui com a gente. Olá, professores, professoras, queridas companheiras de live, Márcia, Fátima, Lorena, a Vânia. Que prazer estar com vocês aqui, nesse dia tão especial, como a Márcia falou. Eu sou Mara Mansani, eu sou colunista do blog de alfabetização da Nova Escola e da coluna Olhares, na Editora Moderna, e coordenadora do núcleo de uma rede de professores incrível, que é a Conectando Saberes. Eu tenho 51 anos, eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos cacheados hoje, estou vestindo um casaco xadrez, amarronzado, estou num fundo branco. Estou usando óculos também, porque sem eles eu não sou nada, ultimamente, ainda mais na pandemia que a gente tem lido e estudado tanto. E é um prazer estar com vocês para discutir um tema tão importante que é a alfabetização, que está acontecendo de alguma forma diferente do que a gente tinha presencialmente, mas estou aqui para conversar com todo mundo e trocar e compartilhar saberes com todos. É um prazer estar com vocês. Perfeito, muito, muito obrigado. E agora a Fátima Mello, coordenadora, representando aqui coordenadores e professores. Seja bem-vinda, Fátima. Conta aí um pouquinho quem você é para a gente. Saudações cearense a todos. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Márcia, Mária e Vânia. É uma alegria estar aqui a convite da Fundação Lehman para participar da nossa, compartilhar a nossa experiência sobre os desafios da alfabetização no contexto da pandemia, principalmente assim ao lado de pessoas tão incríveis. Acredito que todos nós teremos muito que aprender. Eu gostaria de dar boas-vindas aos professores, coordenadores e educadores que estão aqui nos assistindo e espero representá-los muito bem. Eu sou Fátima Mello, coordenadora pedagógica da Escola José da Mata, em Sobral. Sou professora da rede municipal e estou na coordenação pedagógica há 8 anos. Sou uma mulher parda, 49 anos, tenho olhos castanhos escuros, cabelos lisos loiros, abaixo dos ombros, visto blusa preta, e atrás de mim tem uma parede de cor branca. Perfeito, muito obrigado, meninas. Queria dizer que já tem mais de 220 professores conectados aqui com a gente, participando. Tem aqui, fã sua, hein, Fátima? Giovana Aragão, uma excelente profissional, a Fátima Mello. Giovana Aragão já mandando muitos aplausos. A Fabiana, de Cachoeira do Sul. Mirtes Cruz, Tapira, Minas Gerais. Tem o Rodolfo Gonçalves, de Itapipoca, no Ceará. Flávia Bessa, só professoras maravilhosas. Maria Isabel, de Iacanga, na cidade de Bauru. Então, a gente já percebeu que o Brasil todo está ligado aqui com a gente, e é muito legal saber que tem mais de 200 professores aqui conectados numa tarde, querendo aprender e trocar essas experiências. Então, muito obrigada a todo mundo que está aqui participando com a gente, e não deixem de comentar, falar o que vocês estão achando, e aproveitem também aí para compartilhar essa live para chegar mais professores. Então, vocês já perceberam aqui com toda essa apresentação maravilhosa que nós temos um grande time para conversar hoje. A Fátima e a Mara vão falar um pouco dos professores, a Márcia vai falar um pouco mais das políticas públicas. Então, por conta disso, eu queria começar logo jogando para você, Márcia, minha primeira pergunta. Eu queria que você explicasse para os professores o que é o parque, para as pessoas entenderem, né? E como que o programa ele tem se adaptado por conta da pandemia. E como que o Instituto Natura, a Fundação Lehman e a Associação Bem Comum têm trabalhado para realmente garantir a alfabetização das crianças? Queria que você compartilhasse um pouco aqui com os professores que nos assistem.
Lorena, obrigada por essa pergunta. Bom, primeiro, a questão da alfabetização no Brasil, né, a gente vive uma tragédia silenciosa. A gente tem, desde 2016, um dado oficial da ANA, que 50% das crianças não são alfabetizadas na idade certa. Então, significa que 50% das crianças estão na escola e não são alfabetizadas na idade certa. Isso traz um prejuízo para o percurso dessa criança que é enorme e traz um prejuízo para a vida desse cidadão e dessa cidadã, né? Frente a esse desafio, Instituto Natura, Fundação Lehman e Associação Bem Comum, que é uma associação aí do Ceará, viu, Fátima? Acho que você conhece, Veveu, Conceição, que são pessoas de Sobral, né? Associação Bem Comum. Nós nos juntamos numa grande aliança em prol da alfabetização na idade certa em regime de colaboração. O que significa regime de colaboração? A gente sabe que, do ponto de vista da política pública, é atribuição dos municípios cuidarem dessa etapa de aprendizagem, mas que os municípios, em muitos momentos, não conseguem fazer isso sozinhos, então eles precisam do apoio do Estado. Frente a isso, nós, da PARC, né, que é dessa grande aliança pela alfabetização em regime de colaboração, nós apoiamos estados para que eles possam desenharem suas políticas de alfabetização em regime de colaboração e possam implementar essas políticas junto com os municípios. Nesse momento de pandemia, tudo fica mais agravado e na etapa da alfabetização mais ainda, porque as crianças, nessa fase de aprendizagem, elas têm uma baixa autonomia, elas precisam muito do apoio de um adulto para poderem experienciar esse processo de aprendizagem, e em muitos momentos elas não conseguem ter essa experiência de aprendizagem de forma remota. Então, a gente vem apoiando os estados a poderem, frente a essa situação, a investirem muito na formação dos seus professores, gestores escolares e também das equipes técnicas das regionais, de forma que eles consigam criar alternativas que sejam alternativas minimamente eficazes e eficientes para esse momento da alfabetização das crianças, né? Então, a gente vem apoiando muito nesse processo de formação dos professores para garantir um conteúdo que seja lúdico, para garantir minimamente um apoio para essas crianças, e principalmente para as crianças numa situação de vulnerabilidade social. Então, esse é o nosso foco agora, nesse momento da pandemia. Perfeito, e eu acredito que realmente é um dos maiores desafios, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar a nossa live, falando exatamente sobre isso, né, Márcia? Porque o Brasil é muito grande, não adianta a gente querer colocar tudo numa caixinha e falar que todo mundo é igual. São realidades diferentes, crianças diferentes em lugares diferentes, né? E é muito legal essa questão da associação realmente capacitar os professores, porque isso vai dar autonomia para que eles façam a diferença na onde eles estão, né? Capacitar, tem a história de você dar o peixinho e ensinar a pescar. Então, eu acredito realmente que quando a gente ensina o professor, capacita o professor, né? A gente realmente vai colocar ele na realidade para ele conseguir se mobilizar e realmente mudar esses dados que são bem preocupantes, né? Lorena, posso fazer um adendo à sua fala? Claro! Que eu queria aqui me solidarizar com todos os professores desse Brasil, que eu vejo que estão se desdobrando de diferentes maneiras para darem conta dessa realidade. Como você bem falou, o Brasil é muito diverso, nós com a PARC estamos em diversos estados brasileiros, Amapá, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, enfim, vivendo diversas realidades. E eu vejo o esforço que os professores estão fazendo nessa situação. Então, eu queria parabenizar todos os professores e me solidarizar com eles. Não sei se a Lorena travou aqui para vocês. Para mim, ela travou. Eu vou perguntar, então, aproveitando aqui, Mara, para você contar um pouquinho o que você tem feito nesse momento aqui da pandemia. Olha, imagina você falando para os professores essa solidariedade que a gente tem que ter,
entendimento, essa empatia que a gente tem que ter entre nós, né? Eu tenho 34 anos de magistério, é tempo para valer, eu já alfabetizei muita criança. Mas imagina uma professora que tem a experiência que eu tenho, tendo que aprender tudo, e nasceu uma nova professora. Na pandemia, não foi só uma transformação, nasceu uma outra professora. E tudo aquilo que a gente dizia, Márcia, que não era possível aprender, porque é muita gente, pouco tempo, não tem dinheiro, que as políticas públicas muitas vezes deixam a desejar em determinados momentos, os governos e tudo mais, porque não pensam nessa possibilidade, de repente, em tão pouco tempo, a gente quebrou tantos mitos e crenças aí, né? Eu aprendi muito ano passado, eu estudei muito, eu estou estudando muito. Então, na pandemia, quando a gente começou, eu tenho turmas tão diferenciadas, com uma desigualdade tão grande. Uma turma que tem acesso à tecnologia, a outra que recebe as apostilas com as atividades preparadas. O que funcionou no primeiro momento para os professores e para os pais, para as famílias, né? Para os responsáveis pelas nossas crianças? Não tem aquela alfabetização que a gente faz em sala, falta intervenção do professor, falta interação entre as crianças, entre objeto de conhecimento, isso é muito difícil. Então, a alfabetização não é uma alfabetização propriamente dita, mas nós, professores, podemos criar, e foi o que eu fiz, situações de aprendizagem para as crianças em casa, né? Então, quando eu penso lá no curso da Natura, de leitura em voz alta, né? O professor lendo em voz alta, o professor faz o curso e aplica na turma dele, explicando para os pais, para as famílias, aquela rotina de leitura gostosa. Vai ler, essa segunda-feira vai ler, a professora lê para as crianças, pode ser pelo WhatsApp, um áudio, ela pode passar por um aplicativo. A Lorena voltou. Lorena já está Voltei, falando gente. aí, Lô. Perfeito, bora conversar. Obrigada. Eu mandava, assim, rotinas, porque eu ajudei as famílias a criar uma rotina de atividades em casa. No início eram pesadas, eram muitas coisas. Depois a gente vai entendendo que os pais não são professores, que a casa não é escola, a gente vai diminuindo e vai adequando. Tenho certeza que lá em Sobral também foi assim, né, Fátima? E aí, nessa rotina, por exemplo, da leitura todos os dias. Um dia a professora lê, o outro dia é a família que lê. A escola tem que disponibilizar os livros que tem para quem não tem acesso, porque essa fala nossa sobre não tem uso, não tem tecnologia, a escola tem que oferecer o que ela tem lá dentro. Mandar esses livros para casa, e as escolas receberam. A gente recebe muitos livros, né? Não é só no estado de São Paulo, o Brasil todo, durante muito tempo, recebeu. E quando não tem essa situação toda, ainda pode sugerir, mesmo para aquela família que é analfabeta, que não teve as condições para estudar, ele pode contar as histórias. Foi assim que a gente começou a aprender, quando a gente não tinha esses recursos. Então, uma proposta de leitura diária, diversificada, que a criança também participa, ela conta a história até quando ela não lê convencionalmente, ela conta a historinha dela, lendo o livro para a turma, para a professora, isso tudo enriquece. Não perde o vínculo e vai criando situações que as crianças vão refletindo, vão pensando. E tudo é motivo para escrever. Tudo é motivo. Desde a cozinha, cozinhando com a família, com o pai, com a mãe, com a avó, muitos avós cuidando, né? Muitos avós participando das aulas online, né? Agora, o que eu percebo que está funcionando mais? Eu mando a rotina toda pelo WhatsApp, o WhatsApp é um instrumento muito democrático, né? Mando a rotina em PDF, gravo vídeos, agora eu uso a lousa digital, eu até vou pedir para colocar depois aí de sugestão. A Jamboard da Google, que é gratuita. Adoro. A Microsoft também tem, né? É ótima, né, Lorena? Eu gravo as aulas. Isso. Até quando as crianças não estão comigo, eu gravo como se elas estivessem comigo. Eu dou orientações de falas para o pai, eu digo para o pai e para a mãe. Agora é para o papai, agora é para a mamãe. A vovó chegou? Depois eu falo com as crianças, explico as atividades, coloco também tutoriais, gente. As famílias não sabem como fazer. Somos nós, os grandes apoiadores. E eles são os nossos parceiros. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. O que tem funcionado agora de mais rico? Atividades colaborativas. Como é que eu faço uma atividade colaborativa, se eles não têm acesso? Imagina você propor uma construção coletiva de textos cumulativos, aqueles textos que vão aumentando. Até a Natura também tem um material incrível lá no Portal Trilhas, que conta sobre isso, né? Que ensina como fazer. Imagina você fazer pelo WhatsApp. Eu fiz isso. Você manda para uma família um trecho, a outra família completa, e a coisa vai crescendo. Quando a história fica uma história maluca, incrível, as crianças amam, e é uma forma delas irem produzindo, delas participarem.
muita escrita de lista, muita escrita dos aniversários, os nomes da família, aproveitar o que a família tem. Olha só uma coisa interessante, muitas vezes a gente manda uma atividade lá de matemática, por exemplo, na alfabetização matemática, pedindo para circular no maior número lá, deixando de aproveitar o que tem em casa. Desenha lá a família, quem é o maior da família, quem é o menor? E os números de sapato? Vamos anotar os números de sapato? Quem são os seus primos? Que bilhetinho você vai mandar para a vovó que não está com você? Então, isso tudo são propostas que fazem sentido e fazem parte da vida das crianças. A gente não pode escolarizar a vida. A vida tem que estar dentro da educação, dentro da escola, de uma forma que faça sentido para as crianças. Dessa forma, a gente cria situações que elas vão ter essa oportunidade de aprender a ler, escrever, refletindo sobre a escrita, entendendo a relação entre o falado e o escrito, mas somos nós, professores, com a rotina, com as explicações, com os tutoriais. Aí vale a pena, né? É difícil? Consegue com todos? Tem que ter muita paciência, saber falar com os pais. Ter muito amor, muita paciência e ter uma didática também para falar com eles. Entender os momentos. A gente generaliza muito, são todos analfabetos, são todos não participam, não é. A gente vai enxugando e você vai vendo que é um ou outro. E aí a gente consegue propor coisas que atendam quem tem uso da tecnologia, como eu uso com a minha turma, um quadro, um mural digital de indicações literárias. Olha que coisa maravilhosa. Uma playlist, nós não vamos fazer o presente da mamãe, nós vamos fazer a playlist para a mamãe. A playlist tem que pensar, não é só cantar e dar ideia. Então, isso tudo faz parte de um conjunto de coisas que são possíveis para fazer para quem tem uso da tecnologia e quem não tem. Usar o que a gente tem em casa, né? Acho que é um primeiro momento, acho que isso tem funcionado muito bem. As crianças estão caminhando muito bem, estou bem contente com isso e estou com uma garra, uma vontade de continuar. Olha, que isso é muito bom, né? Perfeito, Mara. Eu queria até só complementar uma coisa que você falou sobre o sapato. Eu estava dando uma aula e eu falei para eles que a gente precisava buscar pela casa deles onde tinha números. E um dos meus alunos falou, eu nem imaginava que na embalagem da comida tinha número. Então, olha só, né? É uma coisa que passa tão desapercebido por nós, que já estamos tão acostumados com aquela rotina, e quando ele saiu para procurar, ele viu que tinha lá gramas, quilos, e aí isso deu entrada para um novo assunto, porque aí quanto que pesa? Mas será que eu sou mais pesado? E aí você vai entrando dentro de assuntos, né, Mara? Isso é muito legal. Eu acho que, para a gente, eu acho que uma coisa muito importante é a gente entender a nossa intencionalidade pedagógica. Perfeito. Vai para a BNCC, vai na tua rede, qual é o currículo? Prioriza. A gente não tem mais as condições que a gente tinha, tem coisas que não dá para fazer agora com os pais, em casa, no contexto remoto. Mas tem muita coisa que dá para fazer. Então, as redes têm que priorizar, ver quais são as habilidades que são possíveis para agora, e aí fazer esse planejamento das rotinas. Ela não pega uma atividade aqui, busca no Google, lá, faz isso aqui, porque a outra está... Não, tem que ter uma seriedade, né? Tem que ter um planejamento, um objetivo muito, muito sério, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de alfabetizar, né? Então, tem que ser dentro do nosso currículo, né? Pensando na BNCC, as propostas todas, e o que a gente pode fazer. Perfeito, Mara, perfeito. Eu vou fazer um complemento e aproveitar e ler alguns comentários. Eu estou amando todos os comentários de vocês. Continuem comentando, vocês são incríveis. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Uma coisa que a gente tem, a Mara pontuou isso lindamente, que a gente fala, não são todos que não participam, né? Uma das coisas que funcionou muito com algumas colegas de trabalho é pegar, a gente sempre tem aquela família que gosta de participar de tudo, que é super ponta firme, chama essa família para perto de você para chamar os outros, né? Então, olha, tem como você conversar com outros pais, e quando a gente pede essa aliança com aquele pai que já tem essa predisposição, as coisas vão fluindo, porque todo mundo começa a participar, e aí ele começa a querer fazer parte de aquilo, não vira uma obrigação, por mais que seja uma obrigação, mas fica muito mais prazeroso, muito mais gostoso, né? E eu queria aproveitar, ler aqui alguns comentários, falar que a Flávia falou, só professoras maravilhosas. A Aparecida Lima, na hora que a Márcia estava falando, ela comentou, regime de colaboração dos estados com os municípios é essencial. Então, agradecendo aí a fala da Márcia.
E eu achei bem interessante aqui que teve uma professora, Marineta Lima, ela falou, tenho 57 anos, foi uma mudança muito radical na minha vida, porém estou com muita vontade com a internet, então eu acredito que isso é o que mais é incrível, né, da gente poder se reinventar. A Cláudia Gonçalves, de Londrina, no Paraná, falou, fiz o curso do Trilhas da Natura, adorei, utilizei muito na recuperação paralela os materiais e conhecimentos oferecidos, então, muita gratidão, só pessoas aqui agradecendo, mais de 350 pessoas nos assistindo, vocês são incríveis, muito, muito obrigado. A gente já teve aqui essa super fala da Mara, a Gina Vieira falou, a Mara é maravilhosa, eu sou super fã, então tá aqui o amor por todas vocês. E agora a minha pergunta, antes, já coloquem aí as perguntas de vocês, quais são as dúvidas, que no final a gente vai ler algumas perguntinhas. Lembrando, essa live vai estar disponível aqui no Facebook da Fundação Lehman, então depois você pode aproveitar e compartilhar esse bate-papo também. E agora, a minha perguntinha é para você, Fátima, coordenadora também. Tá numa situação difícil, hein, Fátima? Porque a coordenadora tem que aguentar as dores do professor, aguentar as dores do pai, e você fica naquela, né? Então, a minha pergunta agora é para você. Como coordenadora pedagógica, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os seus desafios nesse momento e como que você faz a articulação entre os professores e a família para realmente garantir a alfabetização dos alunos, garantir uma participação mais assídua. Como que tem funcionado aí para você? Então, eu estou aqui ainda energizada aqui com a fala da Márcia, né, e da Mara. E na fala da Mara, eu me vi muito, né, na história dela. Realmente, assim, a gente iniciou numa situação muito inusitada, nós não esperávamos atravessar tantas situações, né? E durante a pandemia nós nos redesenhamos. Quando eu digo nós, coordenadores, gestores, professores, pais, eu acho que houve um redesenho aí de todos nós, e de escola também, né? Então, assim, além da necessidade do autocuidado, da luta pela vida de todos nós, foi necessário que acreditássemos na possibilidade de alfabetizarmos crianças de forma remota. E nós começamos isso muito cedo, logo em março, que quando foi decretado o afastamento da escola, nós já fizemos uma mobilização com as famílias, reuniões de pais, já construindo aí os nossos grupos de WhatsApp. Isso foi muito importante inicialmente, e iniciamos o trabalho, Iniciamos o trabalho em Sobral de forma livre. A Secretaria de Educação, ela nos deu todo o suporte, juntamente com a UFC, com os cursos robustos em tecnologias digitais. E, assim, às vezes a gente pensa assim, eu sei, mas quando acontecem essas coisas, a gente percebe assim, eu não sei nada, eu preciso aprender. E aí a gente arregaçou as mangas e fomos estudar, fomos pesquisar, fomos ver o que a gente poderia ali classificar, separar o que a gente poderia fazer. E aí a gente sentou realmente para planejar, né? Para ver quais ações seriam execuíveis naqueles momentos, e traçamos ali um plano de ação, juntamente com as famílias, com os professores, elaboramos a rotina dos momentos síncronos e assíncronos, porque nós acreditamos que nós não podemos começar de qualquer forma, a gente precisa ter a intencionalidade, tão falada aí pela Mara. E percebemos que alfabetizar é uma pauta urgente, com ou sem pandemia. Com ou sem pandemia, nós precisamos alfabetizar,
né? E alfabetizar, ela requer planejamento, ela requer sistematização, organização e, sobretudo, formação. Formação dos gestores, dos coordenadores, dos professores. Porque até então, né, a gente trabalhava muito de forma tradicional, sem o uso de tecnologias. No máximo, ali, a gente utilizaria ali um data show, né, com um aulão, mas nós precisávamos aprender. E aí, foi aquela história, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Mais ou menos dessa forma. E assim, nós tivemos uma oferta, né, de cursos para que os professores aprendessem a utilizar as ferramentas, e na escola nós tivemos a necessidade de refinar esse processo, formando de acordo com a necessidade, olhando para cada professor, para cada necessidade. E nós sabemos da superação que os professores tiveram durante todo esse tempo, do aprendizado que eles tiveram, da força de vontade, né, que vai além dos equipamentos, que às vezes eles só tinham o celular para utilizar, e a gente percebe que quando há uma força de vontade, a coisa acontece, né? A coisa acontece. E aí, assim, a gente trabalhou muito a questão da abertura ao novo, da resiliência. A pesquisa nunca esteve tão presente nas nossas vidas, né? E foram, assim, um elemento essencial, as pesquisas, porque a gente tinha que saber o que nós queríamos e ir atrás do que nós queríamos, né? De acordo com cada necessidade. Então, eu assisti aí, né, os professores sendo protagonistas das suas desse momento tão importante na vida das crianças, na vida dos pais, porque a gente tinha que acreditar. E nós percebemos um impacto muito positivo nisso, né? Embora a gente perceba que muitos alunos ainda não tenham esse acesso à internet, a aparelhos tecnológicos, mas a escola fez chegar a eles a alfabetização. E houve uma mudança de postura também dos pais. Nós percebemos a mudança de postura, né? Então, para a criança, para o seu filho aprender, nós precisamos do seu apoio. Hoje mesmo, nós estamos fazendo uma avaliação oral de leitura de forma individualizada. As professoras estão fazendo uma conferência com os pais, com horário marcado, e eles estão fazendo a leitura ali, e ali a gente vê a riqueza de quanto nós precisamos trabalhar nesse miudinho, de quanto nós precisamos nos aproximar dos alunos. né? Embora tenhamos muitos alunos, nós precisamos dessa aproximação, dessa questão da afetividade, né? E assim, eles são bebês ainda. E no primeiro ano, principalmente, né, a gente percebe isso, e todo dia a gente tem que se reinventar, todo dia nós temos que buscar uma forma mais atrativa para eles, porque às vezes começa e fica cansativo, aí os meninos começam a dizer assim, tia, já está perto de terminar? E aí, quando eles dizem isso, né, a gente é o termômetro. A gente percebe aí, sabe? A gente precisa melhorar e aí onde vem o olhar, né, o olhar pedagógico, e aí onde vem a questão do feedback, a gente leva para o planejamento e a gente vê novas estratégias de como é que nós vamos fazer. Nós utilizamos o Jamboard também, né? Os professores já estão bem afinados aí no Jamboard. Nós utilizamos toda semana uma gincana virtual, revisando todos os
os conteúdos dados na semana, e eles são bem participativos, as professoras inventam uma cor, cada turma tem uma cor, e eles vão fazendo competições de turma com turma no Google Meet. É bem interessante, né? É bem interessante, e as professoras são bem entusiasmadas. E Legal. eu acho que precisa disso mesmo, sabe? Eu acho que nós estamos na educação, não trabalhando por amor, mas com amor Sim, ao que perfeito. fazemos, né? Com amor aos alunos, com amor à aprendizagem deles, e eles são o nosso foco. O principal foco dos professores é a aprendizagem dos alunos. Perfeito. Fátima, antes de eu passar a palavra aqui para a Márcia, que eu acho que ela quer fazer um comentário aqui da sua fala, o Marivaldo Gabriel colocou muito bem colocado, e a Neiva Peterson falou para a Fátima que a sua fala foi perfeita. Eu realmente acredito que a escola nunca mais vai ser a mesma depois dessa pandemia, né? A gente nunca mais vai ser o mesmo. E essa questão de realmente complementar uma coisa que você comentou e que a Mara comentou, a gente, muitas vezes, professor, tem a mania de falar por o pai, e para a gente tá óbvio. Mas o pai não fez pedagogia, o pai nunca entrou numa sala de aula, o pai não tem noção. Você fala para o pai assim, você vai mexer com tinta. Se você não colocar nos mínimos detalhes o que para a gente parece óbvio, vai ser o caos aquela atividade para ele. Ele vai falar, não quero mais fazer isso porque fez uma bagunça, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, para complementar a sua fala e a da Mara, eu queria compartilhar isso com os nossos professores para realmente o que parece óbvio para você não é óbvio para mim, então é importante a gente deixar isso bem explicadinho, né? E agora eu vou passar a fala para a Márcia, que a Márcia levantou a mão, quer complementar? Eu queria, Lorena, aqui ouvindo a Fátima e a Mara, e conhecendo um pouco desse país lindo que a gente vive, eu fiz algumas anotações aqui, eu queria mencionar, né? Primeira coisa é o quanto a gente aprendeu com essa pandemia, né? Sim. E essa capacidade que a gente tem de aprender, e essa capacidade que os professores no Brasil têm de serem resilientes, né? Então, a gente ouviu aqui uma professora falando, puxa, agora com 50 e poucos anos, eu estou usando a tecnologia a favor da aprendizagem, né? Então, eu queria destacar o quanto a necessidade é mãe da transformação e o quanto todos os professores, frente aos desafios, que são diversos desafios que os professores encontram, já encontravam antes e agora com a pandemia encontram mais ainda, mas o quanto eles têm sido resilientes, o quanto eles têm se transformado. E aí, acho que a Fátima falou uma coisa que é muito importante, Fátima, que é a tecnologia veio para ficar. Então, o quanto a gente também incorporou no nosso dia a dia, e os professores incorporaram em suas práticas pedagógicas, o uso da tecnologia. Né? Eu sei de uma ferramenta que é o Luz do Saber, que o Ceará usa muito, e é uma ferramenta que eu vejo vários professores utilizando agora, nesse momento da pandemia, né? Então, eu queria ressaltar esses pontos e, mais uma vez, parabenizar os professores desse país que estão se adaptando a essa realidade. E um outro ponto que eu queria também colocar, o quanto é importante, Lorena, a gente poder trazer os pais, né? Ainda mais nesse momento da alfabetização. Então, isso que você falou, se em algum momento é importante chamar os pais, falar, olha, pai, se você tem um livro em casa, puder ler para o seu filho, essa é uma prática que ajuda muito o processo de alfabetização. Se o pai tem uma dificuldade de leitura, mas às vezes conversar com os seus filhos, trabalhar a linguagem oral, também ajuda muito. Então, se a gente puder também, nesse momento de interação com as crianças, poder realizar uma interação com as famílias, eu acho que a gente, de alguma maneira, está colaborando para o processo de alfabetização. Posso botar um pitaco aí nessa história linda? Fique à vontade. A sala é nossa. Dessas experiências todas no Brasil, eu acho que a gente precisa ter claro uma coisa, que as tecnologias são meios, elas não são fim. Professores, busquem se capacitar também, não esperem só das suas redes, né? Hoje a gente tem o Portal Trilhas, Natura, tem os planos de aula da nova escola, são 6 mil planos totalmente adaptados hoje, gente, materiais incríveis, alinhados à BNCC, com propostas maravilhosas, tem para bebês,
puxa, maravilhoso. Temos o blog de alfabetização na Nova Escola, o blog da Editora Moderna também, que eu assino agora, são todos materiais riquíssimos. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho de ficar nessa busca de atividade. Não que ela também não seja uma forma de modelizar o nosso trabalho, de aprender também com o outro, mas procurar usar a tua criatividade, a tua intencionalidade, o teu objetivo para a aula, para usar essas tecnologias. Senão, a gente pode também usar as tecnologias todas para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, que não estava dando certo. Essa é a nossa realidade, né? Agora, falando de coisa bacana, assim, no que está acontecendo, eu tive uma live aí também na parceria aí do PAC, lá com o pessoal do Maranhão, e eu fiquei enlouquecida com aquelas maravilhas do Maranhão, né? As propostas de explorar o quintal. Gente, vai explorar o quintal. O que tem no quintal da tua casa? Os tesouros do quintal. Então, dá para a gente propor vários projetos interessantes nesse sentido, né? Agora, o pessoal de Jacareí está fazendo, a Prefeitura de Jacareí está fazendo um trabalho incrível com a educação infantil. Então, você está vendo lá no Instagram deles, entra lá para vocês verem, eu estou apaixonada por eles lá, pelo trabalho lindo que eles vêm fazendo também, como vários lugares do Brasil, né? Mas você está vendo lá o bebê deitado na cama com os pais, rolando na cama e se olhando no espelho. É uma proposta, uma grande brincadeira, é uma proposta cheia de objetivos da escola, da professora, que mandou aquilo, que deu todas as orientações. Então, eu acho que a gente tem que explorar o máximo que tem, mas fazendo esse suporte mais, com mais seriedade, com mais complexidade também, porque a gente pode pegar isso que parece tão difícil e transformar com uma linguagem que os pais compreendem, mas é o nosso papel, né? Outra, Sobral aí, hein, o Herbert aí, maravilhoso. Laboratório Digital, eles estão dando curso, gente, tá no YouTube, gratuito. Um curso incrível, do laboratório, Universidade Federal do Ceará, o laboratório digital, gente, você entra na live, cada live é um aprendizado. Então, explorem a Nova Escola, trilhas, explorem o que tem, o que está acontecendo, porque tem muito material já preparado, elaborado e feito, que muitas vezes não foi usado. De repente, está descobrindo agora. Então, vamos enriquecer as nossas aulas também com esse nosso estudo, né? Parar um pouquinho com essa coisa de pegar uma atividade aqui, tudo esparsa, que não tem ligação, que foi feito por uma outra turma e que não tem a ver com a nossa. Tem uma intencionalidade, cuidado, né, Mara? Sim, sim, é muito sério isso. E dá para fazer coisas incríveis, hein? Olha, nos projetos as narrativas literárias, né? Construir cenários com o que tem em casa, a família toda entrar e fazer o quadro, né? Construir os personagens, eu acho isso riquíssimo, e são coisas que são possíveis de serem feitas, né? E registrar tudo, diários para as crianças maiores, as crianças adoram escrever diário. Hoje em dia, as plataformas têm gratuitamente amostras de diários, diário de um banana, diário da Zatla, diário de uma garota nada popular, diário de Jennifer, está tudo lá. Faz uma modelização, mostra esses diários, propõe uma escrita de diários com ele, isso é até terapêutico, porque essa coisa de você botar para fora no momento que é tão difícil, que a gente está vivendo, isso também ajuda a gente a ficar melhor, né? E as crianças precisam, né, gente? E antes só de passar a palavra para a Fátima, que eu vi que ela quer complementar, o pessoal da Fundação Lehman colocou aí nos comentários para vocês alguns planos de aula para vocês, então confiram aí nos comentários que os planos de aula que a Mara comentou, o pessoal da Fundação Lehman já jogou aí para vocês terem acesso ao link, só clicar. A Fátima queria complementar, Fátima? Eu queria falar um pouco do curso, né, que é oferecido pelo meu município, mas a Mara já tinha, ela também complementou aí, falou. Desculpa, Fátima. Mas Mara, assim, eu queria só fortalecer isso, porque esses cursos que o Herbert, né, a Secretaria de Educação, juntamente com a UFC, tem proporcionado para nós em Sobral e para muitos municípios no Brasil, ele tem nos ajudado muito. E assim, ainda esse último curso que está sendo oferecido, as inscrições ainda estão abertas. Para quem tiver interesse, é gratuito, é maravilhoso. Os convidados, a maioria são doutores, Então, assim, é uma oportunidade para todos, um certificado de 180 horas, faz um diferencial lá no seu currículo,
e nós, professores, precisamos aproveitar essas oportunidades. Obrigada. Perfeito, perfeito. Tá aí já o pessoal da Fundação falou também que já colocou no chat aí para quem quiser, também colocaram sobre o Trilhas. Queria aqui parabenizar as nossas intérpretes, a Ana Paula Navarrete colocou ótima interpretação da Vânia, então muito obrigada às meninas que estão dando acessibilidade para o máximo de professores. E, gente, eu queria só agradecer, tem uma chuva de perguntas aqui, infelizmente eu não vou conseguir ler todas, porque a vontade que a gente tem é de ficar proseando aqui, ficar conversando bastante, mas a gente não tem esse tempo, então eu vou ler algumas perguntinhas que a gente separou aqui para vocês. Eu queria deixar bem aberto para quem quiser responder, tá bom? A Naira Oliveira, ela colocou, a alfabetização para mim pressupõe interação. Como fazer isso com estudantes que não têm acesso ao ensino remoto online, seja por falta de equipamento, internet? A opção por esses estudantes possuem a entrega de atividades impressas, mas nem sempre há um espaço para interagir com o professor. Eu acredito que o que as crianças mais sentem falta, e eu vejo isso pelo meu bebezinho, que ele é um bebê, imagina uma criança maior. A gente brinca muito com ele, mas ele não pode ver uma criança pela sacada que ele aponta. Então, as crianças sentem falta da professora, do amiguinho. Então, eu queria saber se vocês têm alguma coisa para pontuar, Tainara, sobre esse momento das crianças que não têm como falar com a professora pelo ensino online e precisa o mínimo dessa interação, poder falar com a professora. O que vocês gostariam? Alguém quer começar a falar? Olha, desculpa, Márcia, pode falar, querida. Não, eu pensei aqui, né? Eu vi algumas experiências no Amapá que os professores têm, essa questão da conectividade é um problema, então os professores têm ido à casa de alguns alunos e tido uma interação, mesmo que uma distância, né? Esse distanciamento, mas tem tido uma interação para poder conversar um pouco, ter essa questão afetiva e socioemocional, que é muito importante. Às vezes, um áudio que o professor possa mandar pelo WhatsApp do pai, e isso chegar nessa criança, isso pode acolher. Eu sei que são ações pontuais que não vão resolver a questão desse processo de aprendizagem, que é um processo bastante intenso, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, vai garantindo um vínculo dessa criança com a escola. Porque a gente está num momento de exceção, não adianta achar que as crianças vão aprender da mesma maneira, então, pelo menos, a gente vai garantindo um pouco de vínculo dessa criança com esse espaço escolar. Eu ia nessa linha mesmo, eu penso que, a gente já falou sobre isso, não é alfabetização propriamente dita, mas isso não quer dizer que a gente não possa criar essas situações, né? Agora, quando a gente fala de interação, né, eu nunca recebi tanta foto de galinha pelo WhatsApp, né? O meu cachorro, a galinha, professora, você está bem? Hoje eu cantei com os meus alunos uma aula muito engraçada, pelo Teams, pelo Google Meet também dá para fazer, mas quando não tem nada, volto a falar, a gente prepara os pais, a gente cria tutoriais, explicações, o WhatsApp funciona bastante para isso. Eu costumo gravar muito vídeos curtos, bem pontuais, porque ninguém quer ficar, ninguém tem tempo. Eu primeiro passo pela internet, eu faço uma compactação para ele não ficar pesado, que os dados, ele vai pegar o Wi-Fi da praça, do vizinho, quando ele consegue. Agora, quando não dá acesso para nada, vai mesmo. Aquele pai para a escola, aquela família para a escola, aqueles pais que precisam de uma combinação mais próxima. Agora, para as crianças, para vocês terem uma ideia, eu criei agora o mascote da turma. A gente tem uma grande votação, e são vários, tem cachorro, tem o gato que não sai da casa, são vários vídeos de animação que tem na internet, super fáceis de usar, e é um recurso que eu vou usar com ele, já começamos, é um recurso que vai crescer para ter fala, para ter humanidade, para ter aquela graça de estamos juntos. Vamos cuidar do nosso mascote, né? Agora, tem que criar esses canais, se não é pelo WhatsApp, escreva, gente, escreva. Se não é pelo áudio,
fale com eles de alguma forma na escola, marca aquele dia, sem aglomeração, com cuidado, porque se você começar a fazer a contagem mesmo, você vai ver que não é a grande maioria. Ou faz por blocos, né? Essa semana essa turma, a outra semana, a gente tem que começar a organizar e planejar de uma maneira que atenda a todo mundo, né? E ter essa paciência, Ano passado, um aluno reprovou, não era da minha turma, reprovou porque ele não fez as atividades. Não veio para aula presencial, não participou do online, nada. Eu acho o cúmulo do absurdo uma criança perder o ano porque não teve uma participação da família com ele, né? Aí veio para a minha turma. Difícil? Foi uma luta? Bota uma luta nisso, nossa. E aquela insistência, aquela busca ativa verdadeira, assim, vamos lá, e muita paciência e muita fala. A ponto agora de chegar no sábado, ele me mandar mensagem dizendo assim, Pro, hoje não tem aula, né? Eu queria tanto conversar. Então, vamos conversar, né? Vamos conversar. Então, ter esse ouvido, essa vontade de escutar e ter esse amor pelas crianças, pelos nossos alunos, e muita paciência com os pais. Não está sendo fácil para as famílias, gente. Perfeito. O professor, ele precisa ter mais sensibilidade, principalmente nesse momento, né? E assim, a gente sentiu falta, realmente, assim, dessa interação. E o que a gente pensou, né? A gente sempre senta para conversar, o que nós podemos fazer para nos aproximarmos da família. E a gente combinou de fazer um bilhete, mandando pelo WhatsApp, pessoal mesmo, perguntando como é que a família está, perguntando como é que a criança está. E até eu estava comentando com vocês antes, outra forma de interação é a questão da avaliação de leitura, onde a gente tem o contato diretamente com a criança e com a família. Está sendo muito positivo esse momento, porque tem aquela família que quase não participa das atividades, das crianças, e a partir desse momento, dessa fala, dessa conversa, eles começam a perceber a importância do alfabetizar para a vida, né, do alfabetizar para ter uma vida escolar, evoluir na vida escolar. A realidade é essa, porque se a criança não tiver uma base, vai ser complicado ele passar para o segundo, o terceiro, sem saber ler e escrever. A realidade é essa. Perfeito, perfeito. Gente, são muitas perguntas, dá vontade de fazer todas aqui, mas como o nosso tema é alfabetização e a gente vê que isso toca realmente no coração do professor, teve uma pergunta da Patrícia Aparecida da Silva. Ela colocou que ela se sente um pouco perdida em quais atividades priorizar para realmente promover a alfabetização das crianças no ensino remoto. Ela coloca como elencar quais habilidades são prioritárias nesse modelo de ensino. Então, queria deixar aqui para vocês, Fátima, Mara. Nós tivemos um estudo da educação para valer sobre o currículo prioritário. E nós elegemos no município de Sobral, né, para início de conversa, porque a gente tem que ter as diretrizes, né? O currículo olhamos para o currículo da BNCC, o currículo do município, a BNCC e esses currículos prioritários. E nós estamos trabalhando no currículo prioritário, onde nós estamos olhando mais para a série anterior, ou seja, nós estamos, no segundo ano, nós estamos olhando para o currículo do primeiro, para que os meninos possam acompanhar o primeiro e o segundo ano. Legal. Então, assim, a gente viu que tivemos, embora nós estivéssemos em atividades livres, houve prejuízo dos meninos. E aí a gente precisa retomar todo o currículo para que eles possam acompanhar. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Numa das escolas que eu estou trabalhando, a rede tem essa preocupação. A gente começou o ano com essa mescla entre um e outro. Mas isso, eu acho que, para a pergunta da professora, muito importante, a gente tem que entender que isso não é uma decisão
de um professor. Do professor não é uma sozinho, decisão, né? Isolada, não é. É uma decisão do sistema, da rede, né? Agora, se não está funcionando, cobrar essa situação, fazer esse compartilhamento, porque é uma coisa coletiva. Quem entende a realidade dos alunos? Quem está em sala de aula, né? Quem conhece os alunos. O diagnóstico, a importância desse diagnóstico, você vê Sobral gravando as leituras, né? Fazer esse diagnóstico para saber como é que está o nível de aprendizagem das crianças, o que eles sabem, o que eles ainda não sabem, isso é muito importante, ter claro isso. Mas isso é uma decisão que não é do professor de sala, não é eu escolho essa habilidade, é um cuidado, né? Perfeito. Agora, se a rede não tá funcionando, vou dar uma dica bem legal. O Instituto Reúna tem os mapas de foco, né? Eu acho que é importante, né, Marcia, indicar para que as prefeituras que ainda não estão preparadas, ou estão com essas dúvidas, com tanta novidade, tanta coisa diferente, entra lá no Instituto Reúna, os mapas de foco, está tão explicadinho, está tão bacana de entender, e está lá tudo priorizado, para vocês vão entender bem o que é possível. Aí você traz para a realidade da tua escola, né? Agora, gente, leitura é todo dia, atividade permanente, escrita é atividade permanente, brincar é atividade permanente. E tudo com orientação e tutoriais que o professor faz para as famílias, né? Não deixando de, repetindo essa técnica. Perfeito. A Márcia quer complementar? Eu ia citar os mapas de foco do Instituto Reúna, mas a Mara já contemplou minha fala, então me sinto super conectada. Perfeito. Gente, dá vontade da gente ficar conversando aqui a noite inteira, tem muitos professores participando, queria, na verdade, muito agradecer, primeiramente, a presença de todos que participaram com a gente, eu sempre falo isso, as pessoas que estão participando na live com a gente, elas são essenciais, porque senão seria só um bate-papo entre a gente, e o quanto a dúvida de um professor pode ter esclarecido a dúvida de outros milhares de professores. Então, eu queria aqui, começando pela Márcia, depois a Mara e depois a Fátima, que vocês deixassem uma mensagem especial aqui para os professores que passaram essa tarde com a gente. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar novamente todos os professores que passaram esses momentos aqui com a gente, agradecer imensamente os esforços que vocês têm feito para se aproximarem cada vez mais dos seus alunos, mesmo que de maneira remota. Queria falar aqui, eu sei que uma das perguntas que rolou aqui no chat, Lorena, a gente não respondeu, é o tamanho dos beneficiários da PARC. Eu queria dizer que a PARC vem apoiando atualmente 10 estados, a gente chega em mais de 1.500 municípios e beneficiando mais de 565 mil crianças. Então, assim, é uma responsabilidade enorme. Eu quero falar aqui, usar esses momentos para agradecer todos os professores, todos os gestores e coordenadores escolares, técnicos de secretarias, que estão todos juntos para poder enfrentar os desafios. É assim que eu quero me despedir de todos, agradecendo. É até difícil falar, né? Porque é sempre um momento especial, né? No Dia da Educação, Dia Mundial da Educação, a gente está estando junto discutindo a educação, né? Trazendo essa fala importante, essa troca. Eu vou falar uma coisa muito importante. Eu faço parte de duas grandes redes de educação. Uma de professores aqui no Brasil, que é a Conectando Saberes, né? Esse compartilhar aprendizados entre professores, o saber de um complementando o outro. Então, se eu quero saber de alfabetização, o que está fazendo no Maranhão, eu falo com o pessoal do Maranhão, é do Sul, eu falo com o pessoal do Sul, é o pessoal lá de Porto Velho, eu falo com Porto Velho, é Minas, então essa riqueza toda. Eu penso que o problema é de todos nós, a solução também está nas nossas mãos. Perfeito. E isso não é um problema, é um problema do mundo, né? Eu faço parte de uma rede também latino-americana, a Ateneia, da Fundação Varkey, e as perguntas e as dúvidas são todas as mesmas. Agora, esse compartilhar, esse crescer junto, essa força desse trabalho que a gente já vem fazendo, pode ajudar muito as nossas crianças. Então, vamos aí nos unir mais, estudar muito, acreditar e fazer essa alfabetização acontecer. Fazer ela acontecer. Perfeito. Da maneira que é possível hoje, mas dando o nosso melhor, com muito estudo, com muita vontade. Quero agradecer à Fundação Lema, a Nova Escola, a Natura, o pessoal de Sobral, que eu já tive lá, a professora Coruja, a Lorena, todo mundo, o pessoal dos Libras, um prazer. E a todos vocês, professores, como é bom estar com vocês. Muito obrigada. Bom. Fátima? Eu gostaria aqui de agradecer à Fundação Lema,
a todas vocês, a Márcia, a Mara, a Lorena, que nós temos aprendido tanto, né? Às vezes a gente procura uma ferramenta aí para a gente encontra lá no seu canal, Lorena. Obrigada. Né? E agradecer aos professores, a todos os educadores que estão nos assistindo e dizer, assim, do meu entusiasmo de participar da educação, de fazer parte da educação, de hoje estar aqui contribuindo um pouco, né, com as nossas experiências. Como vocês dizem, a gente não tem um mapa, nós não temos uma receita pronta, mas um pouco que a gente faz ali faz uma diferença enorme na vida das pessoas, das famílias, das crianças. E elas precisam aprender com ou sem pandemia. E vai depender de nós, enquanto educadores, seja em qualquer papel que estejamos desempenhando, seja professor, principalmente, coordenador, o diretor da escola, todos que fazem parte da Secretaria de Educação, que pensam ali no macro, essas instituições que vêm aí contribuindo, a Fundação Lema, o Parque, que é um programa que vem aí agregando os municípios, sistema de cooperação para um mundo melhor, né, para um mundo melhor, para um Brasil melhor. E para mim, assim, é muita gratidão que eu tenho a vocês por ter participado desse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho alguns comentários aqui para ler. Olha só, a Rayana Souza colocou por mais lives assim. A Eda Batista já colocou, desde os meus agradecimentos por essa oportunidade. Júlia Molino, live maravilhosa. Mirtes Cruz, gratidão a todos. Vocês fizeram uma excelente live hoje. A Laís Maria, parabéns, a live foi show, uma grande explanação. Então, muitos comentários positivos aqui. Eu realmente queria agradecer, primeiramente, a Fundação Lema, o Instituto Natura e a Associação Bem Comum por ter me convidado por fazer parte desse momento. Eu sempre falo que a educação é uma rede colaborativa, né? A gente sempre aprende, sempre ensina, e a gente está nesse processo eternamente. Ser professor é isso, é ensinar e aprender. Queria muito agradecer a Márcia, a Fátima, a Mara, as meninas da Libras, que nos proporcionou a tradução hoje aqui. Agradecer a todo mundo que participou com a gente. Essa live vai ficar salva aqui no canal, no Facebook da Fundação Lema. Então, depois perdeu alguma coisa, algum link, assiste de novo essa live, compartilhe com um professor aí que você sabe que vai gostar dessa live. Muito, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês e até uma próxima live. Tchau, tchau.